Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma reflexão. Gente, hoje a liturgia me pegou de um jeito, me fez pensar muito numa questão. O que a gente realmente significa quando falamos em se entregar a Deus? Será que a gente está oferecendo o nosso melhor, o nosso tudo ou só o que sobra? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Pois é, mais um dia de aprendizado com as leituras. E que aprendizado, viu? A liturgia de hoje me fez mergulhar no que é uma entrega total. E olha, é algo muito maior e mais profundo do que eu imaginava, cheio de detalhes que surpreendem e que nos fazem questionar o nosso jeito de viver a fé. Vamos explorar essa ideia juntos? Então, para começar, vamos viajar no tempo e no espaço. Imagina a cena, lá no Templo de Jerusalém. Aquele movimento todo, gente indo e vindo, sons, e bem no meio dessa agitação está Jesus. Ele está observando uma coisa que, à primeira vista, parece bem simples, mas que vai se tornar uma lição gigantesca. As pessoas colocando suas ofertas no cofre do templo. E aqui o contraste é gritante. De um lado, você tem os ricos chegando e depositando grandes quantias, talvez fazendo até um certo barulho para todo mundo ver e admirar, e do outro lado, quietinha, quase invisível na multidão, uma viúva pobre. Enquanto eles davam o que sobrava, o excedente que não faria falta nenhuma, ela entregou algo com um valor completamente diferente. Eram apenas 2 moedinhas, as leptas. Eram literalmente as menores moedas que existiam naquela época. Para o tesouro do templo, aquilo era um valor quase insignificante, uma gota no oceano. Mas para aquela mulher, aquelas 2 moedinhas representavam simplesmente tudo. Tudo que ela tinha para viver. E é nesse exato momento que Jesus chama a atenção dos discípulos, destaca o gesto da viúva e a coloca como modelo para todo mundo. Ele nos mostra que a matemática de Deus é diferente. O valor da doação não está na quantidade, mas na totalidade do que aquele gesto representa. Ela não deu o que sobrava, ela deu tudo de si. E o gesto dela vai muito além do dinheiro. Tem um detalhe na palavra grega usada no Evangelho, bios, que nos ajuda a entender a profundidade disso. Bios não significa apenas bens materiais, significa a vida, a existência, o sustento. Ou seja, ela não deu só as moedas, ela entregou a própria vida nas mãos de Deus. Foi um ato de confiança radical. Ok, agora segura essa imagem da viúva que dá tudo, e se eu disser que essa história se conecta perfeitamente com a de um jovem no exílio que se recusa a aceitar o que lhe é oferecido. Parece o oposto, não é? O que a entrega total de um tem a ver com a recusa do outro. Vamos descobrir. Agora a nossa reflexão muda de cenário. A gente vai lá para a Babilônia. E lá a gente encontra Daniel e seus amigos. Pensa só. Jovens da elite de Israel, inteligentes, promissores que foram levados como exilados para servir na corte do rei Nabucodonosor. Uma situação de uma pressão e um desafio para a fé que a gente mal consegue imaginar. O plano dos babilônios era muito astuto. Não era só dominar pela força, era assimilar. Eles queriam pegar as mentes mais brilhantes de Israel e transformá-las, ensinando sua cultura, seus costumes. E uma das principais ferramentas para isso era oferecer a comida e o vinho finos da mesa do próprio rei. Porque aceitar a comida do rei não era só uma questão de se alimentar. Tinha um peso simbólico enorme. Significava aceitar o mundo dos babilônios, a cultura deles, os deuses deles. Era, no fundo, abandonar a própria identidade, a aliança com o Deus de Israel. E é aqui que Daniel toma uma decisão firme, uma decisão que nasce no coração. Ele resolve que não vai se contaminar, que não vai se misturar com aquela cultura, mesmo que essa decisão pudesse custar sua posição privilegiada ou, quem sabe, até sua vida. Olha que coisa poderosa! Ao dizer não para a comida do rei, Daniel estava, na verdade, se consagrando a Deus. Ele estava protegendo a sua fé, mantendo-a pura, intacta, como se fosse um templo interior que nenhum império poderia destruir. A recusa dele era a sua oferta. E agora a gente finalmente junta as 2 pontas. De um lado, a viúva, que dá tudo o que tem. Do outro, Daniel, que recusa tudo que lhe é oferecido para não se corromper. O que esses 2 corações, esses 2 gestos tão diferentes, têm em comum? Tanto a viúva quanto Daniel nos mostram exatamente a mesma coisa. O que é uma entrega total a Deus. Seja dando tudo o que se tem ou recusando tudo que nos afasta dele, a atitude de coração é a mesma. É uma confiança radical em Deus. Uma ação que vem de dentro, sem se preocupar com a opinião dos outros, sem buscar aplausos. E isso nos ensina o que é a verdadeira adoração, o verdadeiro culto.
A balança de Deus não pesa a quantidade do que a gente dá, ou a grandeza do ritual que a gente faz. A balança de Deus pesa a qualidade do amor, a intenção do coração, a totalidade da entrega. E agora, claro, o convite é para a gente olhar para dentro. Como é que a gente pode pegar esses exemplos tão fortes, tão poderosos, e aplicar na nossa vida hoje? A pergunta que fica no ar e que ecoa fundo é: o que a gente tem oferecido a Deus? Será que são só as sobras? O restinho do nosso tempo no fim de um dia exaustivo? A sobra da nossa atenção, dos nossos talentos? Ou será que ele ocupa, de fato, o primeiro lugar? A lição da viúva e de Daniel é essa. O convite não é para dar uma parte, o que não faz falta. O chamado é para uma consagração total. É entregar tudo: corpo, alma, planos, futuro. É reconhecer que tudo que a gente é e tudo que a gente tem, no fundo, já pertence a Ele. Essa ideia de dar tudo pode soar um pouco assustadora, gigantesca. Mas como a gente viu, às vezes esse tudo está num gesto simples, silencioso, que ninguém vê. Por isso, a reflexão final que eu queria deixar é essa: o que significa, na vida concreta, na sua vida, dar tudo a Deus? Eu adoraria de verdade ler as reflexões de todo mundo aqui nos comentários. Vamos continuar essa conversa? Um grande abraço.